Senhor, mais uma vez, bom dia, obrigado, muito importante a sua participação. Eu que agradeço pelo convite, Pedro. Faz tempo, né, que eu não apareço aqui. É verdade, né? Eu acho que pelo menos uns 6 anos, né? Eu me aposentei em 2018, 5 anos já, né? Nem para falar sobre política, falar sobre e tal, e nem falar de música, né? Porque o senhor é músico, sim, né? Sim. Tem que voltar aqui, professor. Eu lancei o último CD agora no final do ano passado. Agora, dia 10 de setembro, vou lançar o meu primeiro romance, né? Livro de romance, vai ser o lançamento lá em São Bento do Sapucaí. Que legal. 10 de setembro. Tá. O CD que o senhor está lançando aí são músicas? São só músicas. Todos os meus CDs são de músicas próprias minhas, né? Que eu gravo. Qual o gênero que o senhor gosta? Pedro, sempre me perguntam isso, e eu digo o seguinte: eu faço um plágio do Milor Fernandes, né? Tá. Milor tinha como slogan, né? Enfim, um escritor sem estilo, lembra? Sei. Eu digo, enfim, um músico sem estilo. Sou eu. Tá certo. Toca de tudo. Não, eu acompanho samba, bolero, valsa, marcha rancho, tudo. Tango, nesse CD tem até um tango. Olha só, que legal. Prazer em receber o professor aqui. Nós vamos falar sobre o Agamute em seguida, 2026. Com muito prazer recebendo aqui o professor José Rui Cabaco, ex-reitor da Universidade de Taubaté de 2010 a 2018. O senhor viveu, professor, o processo de estadualização do Hospital Universitário de Taubaté e mudanças aí na gestão da unidade hospitalar. Sim, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado por estar presente. Por que é que o senhor lutou para a estadualização do hospital universitário? Qual era a situação do hospital naquela oportunidade? Bom, Pedro, primeiramente eu acho interessante a gente fazer um breve histórico do hospital, né? O Hospital Universitário de Taubaté, ele foi inaugurado em 1914, tá? Muito tempo, né? Administrado pela Irmandade de Misericórdia, Santa Isabel, todo mundo se lembra disso, né? Em 1976, né? Em função do acúmulo de serviços naquele prédio, o Hospital Santa Isabel, né? Foi transferido lá para a Avenida Tiradentes, onde é hoje o Hospital Regional, né? No dia 5 de agosto de 1982, a Unital adquiriu o imóvel, reformou e em 1983 transformou em hospital universitário, que foi administrado pela FUST, a Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, que foi criada exatamente para administrar o hospital universitário. Em 2010, quando eu assumi a reitoria da Unital, o hospital já estava começando uma crise também financeira, né? Eu sempre digo que sustentar um hospital não é fácil, né? É preciso ter uma organização muito grande, né? Cidade pequena ou estruturas, que eu digo pequenas assim, do ponto de vista financeiro, né? Comparando com as grandes cidades, é muito difícil conseguir sustentar um hospital. Em 2010 já começou uma pequena crise no hospital. Em 2011 se agravou essa crise. À época, né, a gente vê hoje o hospital está devendo, acho que 26 milhões, né? Tem uma questão disso, né, que a empresa que cuida lá com a terceirização diz que é 23 milhões de reais. A prefeitura diz que é 13. Até agora não entendo isso daí. Tem uma porcentagem de dívida que ficou na gestão do Ortiz Júnior de 8 milhões. 13 milhões do saldo e 8 milhões que ficou de dívida da gestão passada. Mas daí quem tem que pagar a conta é o atual prefeito. Então, o meu entendimento é isso. Tudo não é o ex-prefeito que tem que pagar. Quem tem que pagar é o atual prefeito. Então ele está devendo 23. Quis justificar que os 23 não é dele. Mas não é verdade? É verdade, verdade. A prefeitura está devendo. Eu acho esse ponto importante, porque o prefeito falou assim, não, eu devo 13. Não, você deve 23. 23, pegou e herdou 8 da outra dívida. 21, né? Então é isso daí. Professor. Em 2011, eu vi que realmente começou a aumentar a dívida. É exatamente o que está acontecendo hoje, né? A época era mais ou menos uns 3 milhões, que o hospital já estava devendo para fornecedores e tal, né? E qual foi a ideia? Exatamente estadualizar o hospital, né? Eu tenho aqui um recorte de 6 de março de 2012, comecinho de 2012, Unital aprova proposta do Estado para assumir a HU.
Em 2011, final de 2011, nós apresentamos um projeto para o governo do estado, né, de estadualização do hospital universitário. Isso começou no final de 2011 e no final de 2012 nós conseguimos, então, aprovar, né, o convênio, né, com todos os termos de convênio. E em abril de 2013, exatamente no dia 1º de abril de 2013, o estado então assumiu a gestão do hospital universitário e a São Camilo, né, que já administrava o hospital regional, também assumiu o hospital universitário. Foi a melhor solução, professor? Eu acredito que sim. Tá? Foi pelo menos à época, né, a gente melhorou muito, né? Logo de cara, logo em abril, o governo já investiu 20 milhões lá em reforma do prédio, em equipamentos. Ao longo de 2013, o governo investiu mais 40 milhões, foram 60 milhões investidos pelo governo do estado. 60 milhões. Só no ano de 2013, né? Isso melhorou a qualidade de atendimento dos pacientes, melhorou a qualidade de ensino, né? E eu acredito que foi uma atitude sensata, uma atitude boa. Pode subir, professor. Aqui. A fronte é aqui. Tá tudo certinho. Eu acho que, para a época, uma atitude necessária. A universidade não tinha condição de continuar, né, sustentando financeiramente o hospital universitário, né? Foram 2 anos praticamente, né, de reuniões com o governo do estado, mas hoje eu acredito e tenho quase certeza que foi uma atitude boa e que melhorou muito a condição de saúde da população. O senhor lamentou quando o hospital voltou para o município? Olha, eu não digo lamentar, né, porque... O senhor achou que não ia dar certo? Eu tinha certeza que não ia dar certo, né? Inclusive, eu alertava o prefeito à época de que... O senhor falava com ele? Falava, muito. O senhor disse que não era uma boa, professor? Muito. Ó, aqui, ó, eu estava vendo esses recortes de jornais. Quando nós fizemos a estadualização, nós fizemos um inventário de todos os bens que o hospital tinha. Foram quase... Uma das coisas que protelou um pouco, né, a assunção da gestão foi exatamente o inventário de bens do hospital, que era muita coisa. E quando surgiu a ideia da municipalização ou retorno, né, do hospital para o município, aqui eu tenho também um outro recorte de jornal de novembro de 2014. HU poderá ser municipalizado. 2014. O governo do estado tinha subido em 2013. Um ano e pouco depois, né, já se falava... Já querer o hospital de volta. Já se falava em voltar a ser municipalizado. Aqui também um outro de dezembro de 2013, alunos são contra a municipalização. É porque estava saindo do bom para o ruim. Ô, professor, sabe o que eu entendo, professor? Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Qual foi a ideia da municipalização? Acho que é importante a gente também imaginar o que pensou o prefeito da época. Daqui a pouquinho a gente volta. José Rui Camargo, ex-reitor da Universidade de Taubaté, está falando aqui sobre o período em que ele foi reitor, quando aconteceu a estadualização do hospital universitário. Era o hospital, só recapitulando aqui, era o hospital universitário. Havia ali um alto custo para a Unital não conseguia mais operar o hospital. Acho que o professor pode até reforçar. Por quê? Porque, por se tratar de um hospital universitário, ele não podia ter aquela escolha ali de atender parte de Taubaté, 80% de Taubaté, 20% de fora, ou coisa parecida. Ele tinha que atender todo mundo, porque o hospital, senão ele não tinha verba do Estado, não tinha verba da Federação, se ele não atendesse todo mundo. Então, quer queira ou não, naquela época, só que com o cofre da Unital, ele tinha que bancar um hospital que era estadual, era como se fosse um hospital regional. Ele tinha que atender todo mundo, é isso, professor? Exatamente, Pedro. Para ter o status, né, de hospital universitário, isso já pressupõe que se atenda todo mundo, né?
Um hospital universitário, ele recebe verbas do governo federal, do governo estadual e da entidade gestora, que no caso era a Universidade de Taubaté, né? Obviamente que o gestor da Universidade de Taubaté arcava com praticamente 60%, 70% e o Estado e o federal com os 30% aproximadamente, né? Mas o que aconteceu, né? Todo mundo sabe a história da Universidade de Taubaté, né? Até 2005, né, a Universidade de Taubaté era soberana. Aqui em Taubaté, praticamente no Vale do Paraíba, né, só existia a Universidade de Taubaté. Nós chegamos a ter, na década de 90, até comecinho de 2000, 13 mil alunos. Tá? Em 2010, quando eu assumi, tinha 6 mil. Isso, em 2005, o prefeito Peixoto, ele abriu as portas de Taubaté para as faculdades privadas. Chegou em Anguera, chegou todas essas outras. Hoje temos inúmeras, né, instituições privadas em Taubaté. Isso, obviamente, fez reduzir o número de alunos da Universidade de Taubaté, né, que, apesar de ser uma instituição pública municipal, ela tem como fonte principal de renda, né, a mensalidade de alunos, e caiu a arrecadação da universidade. Isso penalizou, né, o orçamento, né, para se manter o hospital. Até 2005, 2006, a Unital era o tempo das vacas gordas, né? Tinha dinheiro, tinha bastante dinheiro. Né? Depois isso secou, não tinha mais jeito. Né? Professor, o Bob, você acha que foi um erro do município querer outra vez o hospital municipal, quer dizer, criar, não outra vez, mas criar o hospital municipal, né, que não era o hospital universitário, assumir o hospital? Você acha que houve um erro do ex-prefeito nisso? Eu entendo, acompanhando o dia a dia da comunidade, eu entendo que não. Entendo o professor José Rui, que tinha que tirar esse peso da universidade, a universidade não podia custear isso sozinho, tinha que tirar essa carga da universidade, passou para o Estado. Mas a visão que eu tenho, aí eu participei muito, se você olhar nas minhas redes sociais, eu tinha até uma campanha, eu quero um hospital municipal, e você? A gente foi às ruas, pegou abaixo-assinado, a gente ouviu as pessoas. E por que eu comecei essa campanha lá em 2016, 2017, Pedro? Porque você ia nas UPAs, e as UPAs elas estavam sobrecarregadas com pessoas internadas nas UPAs. E UPA não é lugar de gente ficar internada. UPA é 2, 3 dias. Hoje está assim de novo. Né? E hoje está assim de novo. UPA é 2, 3 dias, ou você faz a medicação da alta, ou você faz a transferência daquele paciente. E as nossas UPAs estavam com pessoas com 30 dias, 40 dias internadas nas UPAs, e quando saía a vaga, saía para a Santa Casa de São José dos Campos. E isso que era o lema da população. Então nós começamos essa movimentação, aprovamos a OS para que pudesse prestar o serviço no Hospital Universitário de Taubaté. Na época, direcionamos as emendas impositivas dos vereadores, deu quase 9 milhões de reais para que a gente pudesse pegar o hospital. Para quê, Pedro? Para que a prefeitura tivesse autonomia de transferência da clínica médica, que hoje atinge quase 70% das UPAs. Se você for olhar lá, paciente que precisa de transferência, 70%, 60% é clínica médica. Para a prefeitura ter autonomia de transferência e não precisar passar pelo sistema CROSS, que é o sistema do Estado. Na época, criou-se o NIR, Núcleo Interno de Regulação. A prefeitura fazia o link diretamente com o hospital e transferia os taubatianos para que pudesse receber atendimento. Na época assumiu-se um compromisso, a prefeitura, o prefeito, no papel do executivo, assumiu um compromisso de garantir as questões financeiras, como muito bem dito pelo Pedro, o Estado dava 2 milhões, o governo federal 2 milhões e a prefeitura entrava com a parte de 2 milhões e pouco. Com o passar do tempo, aumentou os valores do hospital. A prefeitura hoje está dando quase 7, 8 milhões por conta dos juros, por conta da inflação. Em contrapartida, o governo federal, o Estado, não aumentou o repasse deles. E essa carga ficou sobre Taubaté. Agora, o Bob, então, só para né, você carimbar. Sim. Né? Então, esse comentário que o prefeito Saldi faz, que ele recebeu essa dívida, que não deveria ter sido municipalizado o hospital, que a Taubaté não tem condição.
você acha que ele está errado, que tinha que ser municipalizado sim, que foi um problema de gestão. Quem não conseguiu pagar foi ele, no caso. Sim, você tem que se planejar, e quando planejamento financeiro é importante você colocar alguém na finanças que pense as dívidas que você tem e dá prioridade. Tanto que foi importante para Taubaté, porque num período de pandemia, Pedro, não muito distante, nós fomos a segunda cidade que mais salvou vida no Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos um respaldo do hospital universitário. Entrava-se no pronto-socorro, automaticamente já era transferido para o hospital universitário de Taubaté. Se você for pensar do lado de benefício da nossa comunidade taubatiana, da nossa cidade, serviu e serve a população muito bem, porque nós temos retaguarda hospitalar. Toda cidade ela precisa ter retaguarda hospitalar. São José dos Campos tem o hospital municipal deles, com retaguarda hospitalar, para atender o joseense. E Taubaté também precisa ter um hospital de retaguarda hospitalar, mas já deixando uma previsão de orçamento que saúde não pode falhar. Tem coisas que não pode falhar. Na nossa casa é assim. Você diminui a TV por assinatura, você diminui a internet, porque temos prioridade. E saúde tem que ser prioridade em Taubaté. E eu entendo sim que o hospital municipal, o HMUT, tem que ficar no controle da cidade, mas com responsabilidade financeira. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Tem que pagar a conta. Tem que ser prioridade. Não Prioridade. pode ser saúde, médico, enfermeiro, você não pode dever. Tem que pagar. Não pode parar. Claro, gente. claro. claro. Ô, Bob, você está me falando da questão de orçamento, né? Eu acho importante até para alertar, né, os vereadores. O orçamento municipal é aprovado pela Câmara Municipal, Sim. Tá certo? Eu acho importante que, doravante, né, os vereadores fiquem de olho nessa rubrica do orçamento a respeito da saúde. Né? Se não é suficiente ou se não está previsto o suficiente, que se faça uma reforma no orçamento. Que né? não se repita Professor, a crise, claro, né, professor? claro, Mas a rubrica está lá e o orçamento está lá. O problema é o compromisso do secretário de Finanças para reservar um montante para fazer o pagamento. Sim, porque o orçamento é enviado da prefeitura para a Câmara Municipal. Não é a Câmara que faz o orçamento. A Câmara ajusta. E o secretário de Finanças, claro. ele tem que ter o compromisso de falar assim, olha, saúde é prioridade. Então eu vou juntar esse montante aqui para mim guardar o ano inteiro, para mim ir pagando a saúde. Outras coisas eu posso atrasar. É claro. Saúde não pode atrasar. É claro. Entendeu? Professor, esse é o meu ponto de vista. Já estamos em cima da hora, né, professor? Eu só gostaria de registrar aqui. Bom dia, Pedro. Eu, como vereador no ano de 2009 de Tremembé e secretário do Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural da época, só quero agradecer ao professor Rui por tudo que contribuiu para o projeto Restal, responsável pela restauração e reabertura da Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que estava fechada há 9 anos. Agradeço a você, professor Rui, como reitor da Unital da época, e todos os mestres que contribuíram com o projeto. Silas Augusto. Foi um projeto muito bonito, realmente, a restaura lá da Basílica do Bom Jesus de Tremembé, né? Aliás, foi um estudo de caso, inclusive no Brasil todo, de restauro de templos, né, sacros. Depois disso, a universidade também iniciou o restauro ali da Capela do Bom Conselho, né, da Nossa Senhora do Bom Conselho, que infelizmente também, por falta de orçamento, até hoje acho que não. Bom, eu aposentei em 2018, não acompanhei mais esse projeto, né? Mas a universidade tem um núcleo, né, de restauro lá do pessoal da arquitetura muito competente, muito bom. Muito bom. Professor, muito obrigado pela presença no nosso jornal, muito importante. Eu que agradeço, Pedro, estou à disposição, tá? E vou te trazer meu livro e CD brevemente. É um prazer, inclusive, né? A gente vai agendar para o senhor falar um pouquinho sobre a música, sobre suas composições e também sobre as suas obras, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.